E pessoal, tá voando? Vamos lá, mais uma aulinha de física comigo, o professor Fabrício, vamos lá? O que a gente programamos, né? O que a gente programou para essa aula? Dar uma revisada, corrigir, né, algumas questões das listas 4 e 5, beleza? Vamos assim? Então é o seguinte, na lista 4, tá, que fala sobre as leis de Newton, né, que a gente falou, primeira, segunda e terceira, né, são 3 leis. Primeira lei, princípio da inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei, ação e reação, né? A inércia, todo o corpo tende a permanecer em repouso, movimento retilíneo uniforme, desde que as forças que atuam sobre ela, o resultado das forças que atuam sobre esse corpo, seja nulo, né? Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, é a fórmula, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei, ação e reação. Toda ação tem uma reação com o mesmo valor, na mesma direção, só que sentidos opostos. Ok? Vamos lá, vamos tentar fazer umas aqui. Selecionei algumas para a gente fazer. Tendo dúvida é só chamar, a gente faz as outras. Então, lista 4, questão número 1. Né? A questão número 1 da 4 diz o seguinte: de acordo com a primeira lei de Newton, né? Acabamos de falar, primeira lei, princípio da inércia, todo o corpo tem a permanecer em repouso, movimento retilíneo uniforme, desde que o resultado das forças seja nulo, seja zero, ou seja, a tendência é ficar em equilíbrio. Então fala lá, letra A, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando o resultado, né, a resultante das forças que atua sobre ele é nula. Acabou, perfeito. Então, a número 1, letra A. Tá? Vamos ver qual é o erro das outras. Letra B, um corpo permanece em movimento apenas, tá, enquanto houver uma força atuando sobre ele. Não. Ele permanece em movimento, daí que tipo de movimento que faltou aí? Tem que ser movimento retilíneo uniforme, tá? Para ficar dentro da primeira lei. Letra C, quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Não, repouso ou movimento retilíneo uniforme, né? Tanto é cansativo, mas essa é a ideia. Letra D, a inércia de um corpo independe da sua massa. Ó, não se calcula inércia. Tá? Só que a inércia ela depende da massa do corpo. Quanto maior a massa de um corpo, maior é a sua inércia, maior a tendência de permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Tá? Você vai empurrar uma cadeira, por exemplo, a cadeira está vazia, né? Você tem faz uma certa força. Se alguém senta nessa cadeira, ela vai ficar mais pesada, né? Mais massa, logo vai ter mais inércia. Então vai ficar mais difícil de você empurrar. Então a inércia depende da massa. E letra E, uma partícula tende a permanecer com aceleração constante? Não, né? A tendência é permanecer com velocidade constante ou em repouso. Beleza? Número 1, tranquilo, né? Define aqui a ideia da primeira lei de Newton. A outra que a gente selecionou aqui, número 2. O que diz a questão 2? Qual deve ser o valor da força aplicada sobre um corpo de 60 kg de massa, tá? Para que sofra uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Lembre das nossas dicas de estudo, né? Organize os dados, anote o que você tem para depois pensarmos em resolução. Então, ó, qual deve ser a força? Então, a pergunta é essa: qual é a força, tá, de um corpo que tem uma massa de 60 kg e ele deve sofrer uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E aí? Como é que a gente faz isso? Né? Sabemos que pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Simples assim, tá? Então, força resultante, então a força que deve atuar, né, sobre uma massa de 60 kg para ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, ó, não preocupamos com unidade aqui, está em quilograma, está em metro por segundo ao quadrado. Caso tivesse em outra unidade, teríamos que transformar. Então a força que atua, né, o resultado das forças que atuam aí no caso é de 300, o quê? Lembra? Leis de Newton, então em homenagem a ele, força medida em newtons. Beleza? Essa foi a número 2. Tá? Próxima questão aqui, vou fazer nessa ideia aqui mesmo também, ó, a número 5. Tá? O que diz a questão 5? É a mesma ideia da 2, mas na 5 fala um corpo, né, um carro de massa de 1000 kg. Então a massa aqui, ó, 1000 kg. Ele poderia ter falado 1 tonelada, né? Então se fosse 1 tonelada, 1000 kg, tá? Se tivesse dito isso. Partindo do repouso, você está em repouso, significa que ele estava parado, a velocidade inicial dele é 0. Tá? Ele atinge uma velocidade de 30
metros por segundo, tá? Após um tempo de 10 segundos. Lá vem a pergunta. Calcule a intensidade da força. Ele quer saber qual é a força que atua sobre ele. Ó, esses são os dados, né? Então, quer saber qual a força que atua sobre ele. Como é que se calcula a força? Força resultante igual a massa vezes aceleração, tá? Então, vamos lá. Força resultante. Quanto que é a massa? 1000. E a aceleração é quanto? Esse é o nosso problema, né? Que a gente não tem aceleração. Então, ó, a gente precisa saber a força. Mas antes tem que saber a aceleração. Como é que se calcula a aceleração? Aí lá, né, das primeiras aulas nossas, é a variação da velocidade pela variação do tempo, certo? Então a aceleração, a variação da velocidade, lembra? É a final menos a inicial. Então 30 menos 0. Quanto tempo? 10 segundos. Então qual foi a aceleração? 30 menos 0, 30 dividido por 10, 3 metros por segundo ao quadrado. Então eu jogo aqui, a aceleração é 3, eu vou ter uma força resultante de 3.000 newtons. Beleza? Tranquilo? Então, ó, questões bem parecidas, só que aqui ó, nós tínhamos os dados direto. Aqui nós precisamos descobrir, né? Tivemos que descobrir a aceleração primeiro, tá? Então calma, organize, vê o que você tem, o que você precisa, tá? E o que falta, né? Então aqui nós temos esses dados. Mas para calcular a força precisava da aceleração primeiro. Aqui a gente descobriu a aceleração. Beleza? Vamos lá fazer algumas da lista 5. A lista 5 é a mesma ideia, tá? Na lista 5 fala sobre força-peso, tá? Então, força de forma geral, tá? Qualquer força é a massa vezes a aceleração, tá? E a força-peso também é a mesma coisa. Mas o peso, quem faz esse peso? É a aceleração da gravidade, né? Então é provocado por uma aceleração gravitacional. Então a força-peso é a força gravitacional. Lembrem na segunda lista nossa, nós temos que peso é igual ao produto entre a massa e a aceleração gravitacional. Tá? Aquele detalhe, peso não é a mesma coisa que massa, né? Quando a gente fala eu peso 60 kg, tá errado. Aquilo lá não é o seu peso, a balança média é a sua massa, né? Então a minha massa é 60 kg. Ok? Então vamos fazer uma questão da lista 5. Número 2. Vamos lá, escolhi uma aqui. Uma pessoa tem massa de 70 kg, tá? Eu quero saber qual o peso dessa pessoa na Terra e qual o peso dessa pessoa na Lua, tá? Ah, mas é a mesma pessoa? Sim. Então, na Terra, na Lua, em Júpiter, em Saturno, qualquer planeta que ele for, a massa é a mesma, né? O que muda? Muda-se o peso, ó. Quando você muda o local, você muda a aceleração gravitacional, você vai mudar o peso. A massa é a mesma. Se tivesse perguntado qual a massa dessa pessoa na Lua, 70 kg. Em Júpiter, 70 kg. Então a massa não muda, muda-se o peso, né? E como é que a gente calcula peso? Está aqui, né? Então o peso dele na Terra é a massa vezes a aceleração gravitacional terrestre. Então o peso dele na Terra, falou que a massa é 70, a gravidade na Terra pedi para usar 10. Então o peso dessa pessoa na Terra é de 700 newtons, né? Peso é medido em newtons, né? Peso é um tipo de força. Força se mede em newtons. Qual é o peso dessa pessoa na Lua? É a massa vezes a gravidade, a aceleração gravitacional da Lua. Então o peso dessa pessoa na Lua, 70, a gravidade na Lua, né? O exercício falou, 1,6. Multiplicando isso aí, 70 vezes 1,6, 112 newtons, tá? Então, cuidado com o detalhe. Peso é um tipo de força, daquela analista. Força, peso, né? Peso é uma força que vertical para baixo, né? Feito pelo centro da Terra. A Terra puxa para baixo. Tem uma questão até no número 4, tá? Na lista fala sobre isso, ó. Vamos pensar no número 4 aqui. Tem uns itens lá. Item 1 fala, ó, a força-peso tem direção vertical e sentido para baixo. Perfeito, né? O peso é vertical para baixo. Item 2, o peso é definido como produto da massa, tá, de um corpo pela aceleração gravitacional. E sempre é medido
de acordo com o sistema internacional, em newtons, tá? Então, peso é massa vezes gravidade medida em newtons. Então, o item 2 está certo. Vamos voltar no item 1. No item 1 fala que a força, peso tem direção vertical e sentido para cima. Então, o item 1, ele é falso, né? Porque o peso é para baixo. O item 2, perfeito. Peso é o produto entre a massa e a gravidade, né? E é medida em newtons. O item 3, vamos lá para o item 3 e o item 4. No item 3 fala que a unidade kgf, que é o quilograma-força, tá? Não pode ser utilizada para determinar o peso. Quilograma-força também é uma unidade de medir força, tá? Então, se peso é força, também mede força, tá? Mede o peso. Então, isso é falso, então aqui não pode ser. E no item 4, a força normal de acordo com a Terra, tá? É a reação do peso. Normal é reação feita pela superfície, tá? Se eu empurro a superfície para baixo, ela reage para cima. Mas se eu empurro para a direita, ela reage para a esquerda. Se eu empurro para cima, ele reage para baixo. Então não é reação ao peso, é reação feita pela superfície. Então o item 4 também é falso. Beleza? Então, algumas questões aí, bem tranquilo, bem simples. Algum problema, chama, a gente resolve. Vamos lá, vida que segue, tá? Bons estudos. Abraço.